Hello everyone! Hoje, nós vamos estudar Simple Past, Regular Verbs, passado simples, verbos regulares. Para que serve? Para que eu vou usar uma ação no Simple Past? Quando eu quiser indicar uma ação que começou lá atrás no passado e lá mesma foi concluída num momento específico, tá? Exemplo: We traveled to Sergipe last month. Nós viajamos para Sergipe o mês passado. Então, mês passado é o momento específico. Eu viajei, não estou viajando mais. A ação começou no passado, foi concluída no passado. E como nós estamos vendo os verbos regulares, nós vamos ver que eles seguem a uma regra. São os mais fáceis dentro do Simple Past, porque os irregulares, cada um é de um jeito e você precisa realmente estudar bastante. Esse daqui você vai ter umas regrinhas para poder colocar durante a frase, para poder transformar do presente para o passado, mas elas são super tranquilas. Vamos lá. Affirmative form. Olha, na forma afirmativa, nós vamos ter 3 marquinhas que vão ser acrescentadas ao final do verbo. E essas marquinhas, como a forma afirmativa não tem nenhum auxiliar, nenhum suporte, então elas vão ter a grande responsabilidade de transformar aquele verbo do presente para o passado. Mas, além disso, é importante que você saiba acrescentar um período específico do passado, certo? Então, isso é interessante porque a gente sabe que o verbo aconteceu, a ação aconteceu no momento específico do passado. Então, você só precisa ter em mente 2 regras, porque todos os outros casos vão fazer parte da terceira. Então, vamos lá. Na forma afirmativa, essas marquinhas só servem para a forma afirmativa. Verbos terminados em E. Quando você encontrar um verbo terminado em E, como é que você vai passar a frase do presente para o passado? No final do verbo, você vai acrescentar a letra D. Vamos, por exemplo, no presente, we organize our books very well. Nós organizamos nossos livros muito bem. Então, organize é o verbo, ele termina em E. Então, como é que você vai fazer para passar ele para o passado? Na forma afirmativa. Você vai colocar no final o D. Organize vai virar organized. Ação passada. Isso aqui é uma ação rotineira, isso aqui é uma ação passada. E como eu falei para vocês, é indicado você acrescentar em que momento do passado ela aconteceu. Então, yesterday. Nós organizamos nossos livros muito bem ontem. Ok? Segunda regra. Então, a primeira regra, verbos terminados em E. Segunda regra, verbos terminados em consoante Y. É a única regra em que você perde para poder ganhar. Você vai perder o Y e vai ganhar o IED, certo? O seu verbo vai passar por esse processo. They cry a lot. Eles choram muito. No presente simples, quer dizer, isso é uma rotina para essas pessoas. Como é que eu faço para passar para o passado? Eu observo quem é o verbo cry. Ele termina em quê? Aí você observa, termina em E? Não, então não precisa do D. Termina em consoante Y? Termina. Então o que é que você vai fazer? Você vai tirar o Y e colocar IED, certo? They cried a lot. E acrescentar uma informação de passado, tá? Ó, eles choraram muito essa manhã. Então, quando eu tô dizendo isso, é porque amanhã já passou, já tá tarde ou já está à noite, ok? Então, ó, tiro Y e coloco IED. O caso 2, consoante Y, é o único caso que tem perdas, que no caso é o Y, para poder ter o ganho, ok? A regra 3 é o resto. Se meu verbo não termina em E, se meu verbo não termina em consoante Y, a regra geral é ED.
Você vai utilizar ED no final dos verbos. Vamos lá, presente simples. Na forma afirmativa, como é que eu passo passado simples, forma afirmativa? Então, ó, I play piano. Aí você, quem é o verbo? Play. Ah, professora, termina no Y, já sei. Tiro o Y e boto IED. Are you sure? Você tem certeza? Porque o que fica sempre, na minha experiência como professora há 14 anos, que eu vejo muito, é isso aí. O aluno foca no Y, aí faz isso daqui. Errado. Você só pode fazer isso quando antes do seu Y tiver uma consoante. A regra não é do Y, a regra é do consoante Y. Então, coloca na tua cabeça o seguinte, se antes do Y houver uma vogal, você usa a regra geral. Então, assim é que é a forma certa, é D. Não existe regra para vogal Y, a regra é do consoante Y. Então, I played piano last Friday. Eu toquei piano a sexta-feira passada ou na última sexta-feira, tá? Então, isso aqui foi proposital e durante toda essa aula eu vou mostrar os principais erros cometidos para que vocês não os cometam, tá certo? Vamos agora para as regras da negative form. Coloque uma coisa aí na sua cabecinha. D é D e é D é coisa do passado, da forma afirmativa. Porque na forma afirmativa não tem nenhum auxiliar que chegue lá dizendo, olha, essa frase está no passado, viu? Aí essas letrinhas vão lá para ajudar. Mas tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa tem auxiliar. Então as marquinhas não vão ter sentido, ok? Então vamos lá. Na negative form, como é que vai ser a estrutura da minha frase? Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o auxiliar de passado did, mais a palavra not, certo? Did not. Did aqui tem alguma tradução? Não. Como verbo auxiliar ele não tem tradução, ele só está dizendo o seguinte, olha, o meu amigo verbo que está aí na frente, que traz o significado de toda a frase, ele está no passado, viu? Então, a função dele é essa. E o not de negar, cancelar a ação. Essas duas palavrinhas did not podem ser trocadas pela forma contraída didn't, muito utilizada na linguagem oral por ser mais rápida. Aí, continuando, você vai escrever o verbo sem as marquinhas que você aprendeu a colocar lá na afirmativa, mais o complemento, certo? Vamos ver isso aplicado. Na forma afirmativa eu tenho aqui, Sally worked hard last week. Quer dizer, Sally trabalhou duro, trabalhou pesado, trabalhou muito a semana passada. Aí quando eu peço a você para passar para a forma negativa, coloca na tua cabeça, did not, ou então didn't, certo? E qual é a posição que ele vem? Antes do verbo principal, entre o sujeito e o verbo principal. Tá? Então, Sally didn't, entre o sujeito e o verbo. Aí o que é que o aluno faz? Ah, não, eu já sei como é o não no passado, é didn't. Agora eu vou pra galera, eu repito quem sobrou, acertei. Não, não acertou. Por quê? Você tem uma pessoa dizendo que a frase está no passado e outra coisa também dizendo, olha, eu estou no passado. Em inglês a gente não faz nada duas vezes, pessoal, a gente não faz. Certo? É a mesma coisa que dizer que você vai subir para cima e descer para baixo. Não pode, é uma redundância, é considerado um erro na língua inglesa. Então, se você já tem um auxiliar que chegou lá para segurar as pontas, a marquinha não tem mais razão de ser, certo? E ela precisa desaparecer. Por que ela existe na afirmativa? Porque a afirmativa não tem auxiliar. Mas a negativa e a interrogativa tem, então você não vai precisar mais delas, ok? Então você coloca o sujeito, o didn't ou did not, como você preferir, repete a frase toda, mas não esquece, o verbo principal vai perder a marquinha, porque a função da marquinha já foi atribuída ao auxiliar, ok? Vamos agora conhecer a estrutura da forma interrogativa. Meu auxiliar é did.
Só o did. Tem tradução? Não. Ele só significa, olha, meu amigo, o verbo que está aí na frente está no passado. É só o que ele está fazendo aí. E ele mudou de posição, ele não vem entre o sujeito e o verbo, ele vem na frente. Então, você vai colocar o did, o sujeito, o verbo sem as marquinhas e o complemento. E não esqueça nunca da question mark. Não existe pergunta sem interrogação. Vamos lá. Na affirmative form eu tenho Mitchell fixed the car last month. Quer dizer, Mitchell consertou o carro mês passado. Se eu quiser fazer essa pergunta, Mitchell consertou o carro mês passado, como é que eu faço? Aí você já sabe, a primeira coisa que você vai fazer na interrogative form é colocar o did na frente. Não tem pra onde. Você vai repetir o sujeito e a frase toda. Mas o que é que o aluno faz? Isso daí. Ele repete do jeito que tá e quando não esquece a interrogação. Que é muito comum acontecer isso, certo? Muito comum o estudante fazer isso daí. Então, gente, tá errado. Se o did já indica passado, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, eu vou entrar para dentro e sair para fora? Não, não posso fazer isso. Portanto, did Mitchell fix? Olha, a frase ela tá igualzinha, só que eu perdi a marquinha, porque chegou um ajudante lá que já faz o trabalho dela, certo? Então, let's practice. Eu tenho aqui na affirmative form, para você colocar a frase com a marquinha. Vamos colocar a marquinha certa. Estou na forma afirmativa. Então, eu tenho Laura, o verbo erase, apagar, the board last class. Então, eu vou ter um D no final, um ED ou um IED. Vamos lá. Erase. Erase termina em que letra? E. É a regra número 1 que eu falei para vocês. Na regra número 1, o verbo, ele ganha um D. Não vou ganhar ED, eu já tenho o E. Já metade do meu trabalho já está feito, então eu só preciso colocar o D, certo? Na forma negativa, agora questões com frases inteiras, vamos raciocinar. Joseph walked the dog this morning. Quer dizer, Joseph levou o cachorro para passear essa manhã. Então, como eu vou colocar isso na forma negativa? A gente já sabe, para negar, uso o didn't it entre o sujeito e o verbo, não é isso? Então, eu tenho didn't it, tenho didn't it, já vou eliminar a letra C, porque a letra C faltou auxiliar. Negativa e interrogativa tem que ter auxiliar. Então, a letra C está descartada. Ficamos entre a A e a B. Então, a gente vai olhar para o verbo. Ó, num ele está sem marquinha, no outro ele está com marquinha. Qual é o certo? Aí você vai escolher entre subir e subir para cima. É lógico que você vai utilizar a forma correta sem marquinha, porque você em inglês não diz nada duas vezes. Em português é incrível, porque você diz assim, ó, olha, eu não vou não, fulana, para tua casa não, 3 não. Em inglês é, eu não vou à sua casa. Então, em inglês o povo diz assim, ah, é uma língua pobre. Não, é uma língua direta, objetiva, é uma língua enxuta, é uma língua rápida, prática. Então, é isso. Didn't it walk? Eu tiro a marquinha do verbo. Eu não só coloco o didn't it entre o sujeito e o verbo, como eu tiro a marquinha do verbo principal. E interrogative form. A forma interrogativa da frase Bridget studied hard last weekend. Bridget estudou muito no final de semana passado. Então, você já sabe que é o did na frente. Até então, você não vai tirar ninguém. Você vai repetir o sujeito. Até agora, as 3 letras estão na disputa. Agora, os 3 verbos estão de forma diferente. Aí você... Ah, finalmente eu entendi, professora. Eu tenho que tirar o IED, porque a marquinha eu não posso ter na interrogativa nem na negativa. Aí você vai e marca a letra B, o verbo sem a marquinha. Opa! Volta aí um pouquinho. O que foi que eu te disse na regra número 2? Que é o único caso que perde para poder ganhar a marquinha. Não é isso? Não é o Y, não é o consoante Y? Então, onde existe um IED, uma vez já existia um Y. Então, se a marquinha ela sai, ela devolve ao verbo que pertence a ele. Tá? O Y. Não esqueçam disso daí, tá? Então, did Bridget study hard last weekend? Bridget estudou muito final de semana passado, certo? Espero que vocês tenham entendido. That's it.
See you next class. Bye bye.